Bom, então, vamos lá. Vamos aqui para o começo. Então, como eu já tinha apresentado para vocês os exercícios, né, o exercício que vocês estão fazendo, vou fazer a correção aqui e depois a gente abre para algumas questões e, como eu falei, se tiver alguém que já tivesse terminado o seu cardápio, a sua sugestão, a gente abre aqui para conversar um pouquinho, tá? Então, uma gestante, balconista de loja, 22 anos, com 21 semanas gestacional, primigesta, praticante de 30 minutos de yoga diariamente, relata muitas náuseas e vômitos no início da gestação, com perda de peso, desde que descobriu que estava grávida com 6 semanas de gestação, gravidez planejada, fruto de um relacionamento estável, o paciente mora na cidade de São Paulo e está em atendimento pré-natal na UBS próxima à residência. Peso inicial de 55 quilos e o peso atual de 58 quilos. Estatura 1,58 m. As queixas clínicas são constipação intestinal e flatulência, que a gente já falou no exercício anterior, repetindo, são queixas comuns, né, na gestação. Faz 5 refeições por dia, ingere regularmente frutas e vegetais crus e cozidos. Não tem o hábito de ingerir lácteos diariamente, mas não refere intolerâncias e alergias alimentares. Trabalha 6 horas por dia, das 8 às 14, com 15 minutos de intervalo para o lanche. Então, avalie o estado nutricional, falei que vocês não precisavam, porque já está pronto no exercício. Calcule o ER para a idade gestacional, defina as recomendações nutricionais de proteína, carboidrato, lipídios, ácidos graxos essenciais, cálcio, ferro, zinco, vitamina A, vitamina C, ácido fólico e fibras. Então, aqui, como eu falei no exercício passado, cada ciclo da vida, a gente vai ter alguns instrumentos de avaliação nutricional. Não é a preocupação dessa disciplina agora, porque vocês terão no próximo ano o ano inteiro, né, uma disciplina de avaliação nutricional e vai passar pela avaliação da gestante também, claro. Então, aqui eu já vou apresentar um dos métodos, né, de avaliação, que é o índice de massa corporal. Então, aqui está o IMC pré-gestacional, quando ela pesava 55 quilos, e aqui é 2,5, porque é a estatura dela ao quadrado. Então, ela começou a gestação com IMC de 22, e agora, atualmente, na 21ª semana, ela tem 58 quilos, aí dividido por 2,50, hoje ela tem um IMC de 23,2. Então, a gente vai olhar aqui nessa curva, como o pessoal já me perguntou e como eu já respondi, O de obesidade, S de sobrepeso, A de adequação, ou adequado, e B de baixo peso. Então, essa gestante, ela começa com 22, né? Aqui está um pouquinho mais para cima, esse pontinho acho que saiu um pouco aqui do que deveria, mas ela está aqui em 22, né? Que é o IMC dela pré-gestacional. E aí, aqui, e agora aqui ela está com 23. Então, vamos lá. Ó, ela começa com 22 e agora ela está aqui com 23. Então, aqui ela começa a gestação aqui, por volta do 22, e aqui é onde esses dois pontos, né, se cruzam, ela está aqui agora, então ela veio daqui para cá. Então, a gente pode ver que ela não ganhou muito peso, ela mesmo refere que ela começou, né, a ter muitas náuseas e vômitos e teve uma perda de peso no início da gestação, mas ela continua adequada e aí cabe avaliar, ela manter aqui, né, o crescimento e o ganho de peso adequado para chegar no final da gestação ainda com adequação em relação ao índice de massa corporal.
Então, aqui a fórmula de ER para fazer o cálculo pré-gestacional. Então, a gente vai usar aqui a idade em anos, 22 anos. O NAF dela, como nós falamos, né, um pouco antes da aula, aliás, no intervalo agora, é 1,12, né? Então, foi definido como pouco ativo, porque ela faz atividades cotidianas e ela faz 30 minutos de yoga por dia. E aí, a gente ainda até pode atribuir um pouco à própria profissão que ela tem. É uma profissão um pouco desgastante, eu passo o dia geralmente em pé, né? Tem alguma movimentação, mas mesmo assim ela ainda está lá na categoria de pouco ativo. Aí a gente coloca o peso pré-gestacional e a estatura dela. Aí a gente vai fazer o cálculo aqui, então foi o que eu falei. A primeira coisa que a gente faz, relembrando as equações, é fazer oh meu Deus, fazer o que está dentro dos parênteses, né? Me fugiu a palavra. Então, aqui eu vou fazer primeiro essa multiplicação de 6,91,22 e depois, dentro ainda do parênteses, primeiro eu vou fazer as multiplicações, depois eu vou somar ou diminuir, né? A soma ou a subtração. Então, 9,36,55 dá 514,80. 724,1,58, 1.147,08. Aí eu somo esses valores, porque o número que está aqui fora do parênteses, ele vai multiplicar o resultado total do parênteses. Então, é 1,12 vezes a somatória aqui, 1.1661,88. Então, eu venho aqui, copio, né, os números que eu já tinha feito antes, e aqui 1,12 vezes 1.661,88. E aqui ficou faltando. Aí aqui vai dar 1.861,31. Aí 354 menos 152,02 mais 1.861,31. Então, eu tenho aqui 2.063,29, recomendação energética pré-gestacional. Aí, como ela está na 21ª semana, eu posso adicionar 0,60, como eu falei, a gente faz aquele número redondo, ou a gente faz aquela conta de 8 quilocalorias por semana, que daria 168, porque 8 calorias vezes 21, né? 21ª semana. Então, como eu expliquei quando eu estava mostrando agora os slides antes da correção do exercício, obviamente que a gente não fica orientando a gestante toda semana, né? 8 quilocalorias por semana. A gente utiliza um valor global que é em torno de 160. E acréscimo de 180 quilocalorias para reserva. Então, esses valores aqui são para gestantes ainda no segundo trimestre de gestação. E aí, 2.411, a gente arredonda para a centena mais próxima, e aí eu vou ter aqui 2.400 quilocalorias por dia. Não tem problema que você usou, Júlia, o 160, tá? A diferença, na verdade, vai dar o quê? De 2 calorias aqui, tá? É bastante insignificante, eu só calculei para o pessoal. Fiz a conta totalmente diferente, mas o valor final ficou igual, tem problema? Bom, eu não sei como é que você fez completamente diferente, então precisa ver se foi uma coincidência ou se em outras situações você vai conseguir chegar no mesmo resultado. O pessoal que perguntou aqui. E aí depois, então, feito o ER, nós vamos passar aqui para definir as recomendações nutricionais. Então, os percentuais, né, de distribuição dos macronutrientes, proteína, carboidrato e lipídio. E aqui, ômega 3 e ômega 6, né? Então, são os ácidos graxos essenciais
que foi a primeira vez que eu peço para que vocês peguem, né, nas DRIs. Então, a gestante precisa de 1,4 gramas de ômega 3, né, de ácido graxo da série ômega 3, e de 13 gramas de ácido graxo da série ômega 6. 1.000 miligramas de cálcio, 27 miligramas de ferro, 11 miligramas de zinco, 770 microgramas de vitamina A, 85 miligramas de vitamina C, 600 microgramas de ácido fólico, mais a suplementação. Essa suplementação, gente, de ácido fólico, ela é necessária no processo de gestação, porque é um nutriente bastante importante para fechamento de tubo neural, né? Então, existe todo um protocolo relacionado a essa suplementação, que aí é uma suplementação medicamentosa. E 28 gramas de fibras. Aí aqui, né? Então, isso aqui, como a gente já falou, a distribuição das calorias pelos macronutrientes, e essas recomendações seriam uma RDA, ou na ausência de um valor da RDA, uma AI, porque nós estamos trabalhando com uma orientação individualizada. Aí aqui a próxima, vamos ver aqui o chat. Professora, onde eu pego os dados das recomendações nutricionais? Fiquei perdida. Olha, você vai pegar, Giovana, nas tabelas das DRIs, tá? Então, as de macronutrientes foi dado na aula teórica, né? Então, estão dentro dos slides, mas também estão naquelas tabelas que está lá no Teams postada, onde tem tanto de macro como de micronutrientes. Todo o resumo das recomendações das DRIs. O café da manhã. Aí vem a distribuição. Então, mais uma vez, a gente conversando aqui, né, sobre a distribuição. No caso passado, né, na gestante que nós falamos no início da aula, uma das alunas conversou aqui comigo sobre como seria a melhor forma de fazer a distribuição. Então, o que eu disse? Existem algumas sugestões, existem alguns formatos que são utilizados como padrão para fazer essa distribuição entre o número de refeições, mas o número de refeições e essa distribuição, ela também pode ser feita e pode ser vista e deve ser vista de uma forma individualizada, né? Então, essa moça, ela relata que ela trabalha 6 horas corrido com 15 minutos de intervalo. Então, ela começa às 8 da manhã, tem 15 minutos e termina às 14 horas. Então, dentro do trabalho dela, ela só vai ter esse horário para lanche. Ela não disse exatamente o horário, mas está provavelmente esses 15 minutos estão dentro desse horário, entre as 8 e as 14 horas. Então, eu coloquei aqui 20% no café da manhã, e depois um lanche da manhã também de 20%, né, que ela vai consumir em 15 minutos, porque aqui ela provavelmente, né, não está contando do exercício, mas ela termina o horário dela às 14 horas. Então, o almoço dela tem que ser às 14 ou após, né, ou em casa, ou próximo ao trabalho. Então, eu tenho aqui uma distância entre o café da manhã e o almoço de 6 horas, pelo menos. Senão, esse café da manhã, ela pode até 8, ela entra no trabalho, né? Então, a gente tem que contar que tem de 6 a 7 horas, dependendo, né, do deslocamento, do período onde ela toma o café da manhã e ela almoça. Então, eu fiz uma distribuição um pouquinho maior. E aí, com isso, eu tirei um pouquinho do lanche da tarde, porque ela já vai almoçar um pouco mais tarde, e um pouco do jantar, tá? Em relação àquela distribuição que eu tinha feito anteriormente na outra gestante, que tem um horário mais regular. Professora, não encontrei essa adição para o folato. É que assim, essa adição da suplementação para folato é uma recomendação específica para a gestante e ela não está nas DRIs.
tá? Ela é uma recomendação, quando a gente for estudar a gestante, né, que vocês vão ter nutrição materna da criança e do adolescente, vocês vão ver que é uma questão de saúde pública, né? A recomendação de folato, a suplementação de folato, ela inicia antes até da gestação. Não sei se a gestante está programando essa gestação, o ginecologista, né, a pessoa, o médico responsável que está acompanhando, ele já começa a fazer essa suplementação antes. Bom, então aqui eu fiz essa distribuição, né, em relação à caloria. Vocês podem ter feito diferente, ela fazia só 5 refeições. Eu achei bom colocar 6, né, refeições, para que depois, no restante do dia, a gente conseguisse distribuir melhor essas calorias ao longo do dia. E aqui nós chegamos no Propõe o Cardápio com as 6 refeições diárias. Então, tem alguém que gostaria de compartilhar conosco o seu cardápio? A gente tem aí 10 minutinhos, dá para a gente fazer essa... Só um minutinho. Estou aqui no celular e no computador. Agora eu desativei de um dispositivo para não ficar com duplicidade. Tá Bom, vamos... No café da manhã, então, eu propus que ela fizesse a refeição café ou chá, tapioca com chia, que eu adicionei fibras, ovo mexido e mamão. Aí eu também coloquei um lanche da manhã, onde também tem café ou chá, isso vai depender lá do trabalho dela, se eles fornecem ou não, né? Pão integral, queijo branco com orégano e tomate, banana com linhaça. No almoço, arroz integral, feijão carioca, carne cozida com cenoura e vagem, salada de alface, aí eu coloquei alguns tipos de folha, tomate e cebola roxa, e uma salada de frutas para sobremesa. Eu não adicionei um lanche da tarde, porque considerando que ela almoça um pouco tarde, e aí eu puxei um pouquinho o jantar, aí para o horário mais cedo, entre 18 e 19 horas, que daria mais ou menos 3 horas e meia de intervalo entre uma refeição e outra. Então, eu já adicionei o jantar, por isso que eu não coloquei esse lanche que nem no seu. Aí eu adicionei um purê de batatas, filé de frango grelhado e salada de ervilha com brócolis, tomate e cebola. E aí, por último, eu fechei com a ceia, adicionei iogurte com manga, já que ela relatou que ela não tem costume de comer lácteos, então já tinha colocado no café da manhã, trouxe para a ceia de novo, aveia e castanha do Pará. Ok. Então, Bruna, deixa o seu cardápio aí, só para eu dar uma finalizada aqui. Tá joia. Muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente. E assim, o seu cardápio tá bem feitinho. Então, você acrescentou a chia na tapioca, o ovo mexido e o mamão. Então, o ovo entrou como uma oferta de proteína. Você não esqueceu a fruta. E depois, né, apesar de você ter deixado com café ou chá, depois você acabou introduzindo o queijo, né? Então, nós temos 2 momentos de lácteo, então quer dizer, de produtos lácteos, né, que vai trazer uma fonte de cálcio, depois na hora do cálculo, precisa apenas só ver essa quantidade somada ao cálcio dos outros alimentos. Mas aqui, é crítica construtiva, tá, Bruna? A gente usa o cardápio até para poder falar, né? Então, tirando o tomatinho, esse lanche da manhã dela ficou um pouco bege demais, mas eu entendi perfeitamente, porque vai ser um lanche que ela pode até levar, né, da casa dela. E acho que a proposta... Trazer uma facilidade, uma praticidade, é isso que você está colocando, professora. Tá, foi o que eu imaginei. E aí eu imagino que o queijo... trocar, por exemplo, a fruta, né? Colocar uma uva, colocar alguma outra coisa que é fácil de carregar, já dá para ela levar higienizado, né? E ela fazer o consumo.
Também é possível. Aqui também pode ser uma fruta fresca, pode ser até uma fruta seca, também são algumas coisas que também às vezes a gente consegue utilizar na hora de fazer lanchinho para poder carregar, né? Que tem uma boa durabilidade e também funciona bem, né? E também dá aquela sensação, tem uma boa fonte de fibra também, mas são só ideias, né? São muitas, que a gente sempre pode ter. Pode rodar o seu cardápio um pouquinho mais para baixo. Então, o arroz integral com feijão, excelente. A carne cozida você já aproveitou para ter legumes e para ter uma cor. Gostei muito da variedade da salada, ela tem o hábito mesmo de vegetais crus e cozidos, e você conseguiu colocar isso e a salada de fruta. Aqui está rico, está colorido, né? Tem várias texturas diferentes, então uma coisa interessante, né? Para ter. O jantar, ele também ficou bom. Eu imagino que você está imaginando na sua distribuição. Tudo bem que a gente pode, com esse cardápio, fazer 500 como 800 quilocalorias ou 1.200, tudo vai depender da quantidade. Mas eu estou imaginando que você está prevendo um cardápio com uma quantidade calórica um pouco mais baixa, né? Um cardápio um pouquinho mais enxuto para o jantar, vamos dizer assim. Exato. E agora, no final, eu acho que você fechou muito bem o seu cardápio, o iogurte contendo uma outra fruta, mais aveia para aumentar e a castanha do Pará, inclusive para dar o suporte na quantidade de selênio, né? Que é tão difícil da gente conseguir dar. Eu achei ótimo, ficou muito bom o seu cardápio, eu acho que está bem distribuído, está bem colorido, tem uma oferta de alimentos boa. A única coisa aqui que eu vou mas assim, isso são pequenos detalhes que eu falei até na aula passada em relação, acho que foi a Amanda. A gente precisa só tomar cuidado com a quantidade de alimentos diferentes que a gente coloca, se a pessoa aqui não tem essa informação. No outro cardápio que eu fiz essa observação tinha. Se a pessoa faz as refeições em casa. Então, principalmente de vegetais, é bom uma variedade, né? Mas a gente só precisa tomar cuidado a quem se destina, né? Se essa pessoa tem condição de compra, de ter tanta variedade de alimentos no mesmo dia. Mas é mais essa adequação que a gente tem que pensar como um todo, mas em questão no aspecto nutricional e tudo está muito direitinho o seu cardápio. Obrigada, viu, Bruna? Imagina, eu vou melhorar no cardápio da manhã, no lanche principalmente, ou no café da manhã, porque eu sempre coloco essa refeição um pouquinho mais bege, mais tons pastéis, eu vou dar uma colorida nos próximos, tá bom? Tá ótimo. Olha, então aqui eu tenho... Obrigada, professora. Imagina, eu que agradeço. Aqui eu tenho aqui umas perguntinhas. O meu cardápio não coloquei a ceia, porque coloquei uma quantidade maior na janta, pensando que ela dorme mais cedo, antes de dar 3 horas de uma refeição para outra. Também é uma possibilidade, né? Na verdade, eu deixei essa explicação sobre ela um pouco solta, né? Não especifiquei tantos detalhes. Pode comer manga à noite? Não vejo nenhum problema de comer manga à noite, tá? Não conheço nenhuma contraindicação. Parabéns, Bruna, que o Leonardo está colocando aqui. As meninas estão, arrasou, Bruna. Muito bem, eu gosto do pessoal que dá uma força aí para quem colabora com a gente. Bom, pessoal, então amanhã o recado está dado, né? A gente não vai ter a nossa aula, oportunamente marcaremos um dia para reposição, e espero que tenha sido tudo bem com a aula de hoje, a gente tenha conseguido sanar um grande número de dúvidas aí. E aqui tem mais uma perguntinha. Professora, não sei se entendi,
mas nas notas da DRI informa um consumo de folato de 400 microgramas como suplementação. Isso mesmo, seria isso mesmo. Não sei quem foi que me falou isso aqui. Álvaro. Obrigada, Álvaro, por você ter ido lá olhar no rodapé lá das DRIs. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Até a semana que vem e um bom restante de semana para vocês.